Abra sua Bíblia em Apocalipse 13, verso 1. Apocalipse 13, verso 1 diz assim: eu me pus sobre a areia do mar e vi subir do mar uma besta, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças um nome de blasfêmia. Aqui diz que a besta subiu do mar, tinha 7 cabeças e 10 chifres, e nome de blasfêmia estava onde? Onde estava o nome de blasfêmia? Nas suas cabeças. Agora, esta aqui é a igreja de Roma, é o papado. Agora, lá no capítulo 17, quando fala de Satanás que está carregando a mulher prostituta, ou seja, carregando o papado, mostrando a íntima amizade que existe entre os dois poderes, a parceria que existe entre esses dois poderes, a besta que carrega e a mulher que está sendo carregada, que é outra besta também, chamada besta que subiu do mar, que tem 7 cabeças também e 10 chifres. A diferença é que a besta que subiu do mar, o papado, só tem nome de blasfêmia, não no corpo todo, mas só nas cabeças, que são 7. Ou seja, não são os nossos queridos irmãos católicos que estão blasfemando, mas são os cabeças da igreja de Roma que blasfemam quando se proclamam Deus e aceitam ser adorados. Por isso a blasfêmia está escrito nas cabeças da besta que subiu do mar. Mas no caso da besta que está carregando a mulher, o nome de blasfêmia não está nas 7 cabeças, está no corpo todo. Porque Satanás, todo ele é blasfêmia. Todo ele, todo o seu ser é blasfêmia. Porque ele, desde o início, ele quis ser adorado. E ele quer ser adorado de qualquer forma, de qualquer jeito. Mesmo que você não saiba que está adorando, mas ele aceita ser adorado. Mesmo que seja através de uma boneca, ou de uma Elsa, de uma Frozen, ou mesmo que seja de um Iron Man, de um Batman, ou mesmo que seja através de qualquer brinquedo, de qualquer símbolo da Disney, ele está feliz, ele aceita ser adorado desta forma. Você não precisa ter consciência de que está adorando Satanás. Ele está feliz em ser adorado, mesmo que você esteja inconsciente do fato. Ele quer ser adorado. Por isso o nome de blasfêmia está em todo o corpo desta besta que carrega a prostituta. Estão percebendo? Mas ela só tem blasfêmia nas cabeças. Porque é a cabeça que se proclama Deus. Os nossos queridos irmãos sinceros que vivem na Igreja Católica, milhões deles, filhos de Deus, sinceros filhos de Deus, um dia sairão dali, ouvindo: sai dela, povo meu, porque a luz de Deus chegará até eles, porque eles amam a Deus, são sinceros, e Deus não os deixará por muito tempo nas trevas. Por isso, queridos, agora vamos ler o capítulo 17 e o verso seguinte, o verso 4. Capítulo 17, verso 4. E a mulher estava vestida de púrpura e escarlata. Qual era a cor da besta que a carregava? Escarlata. E qual é a cor da mulher? Púrpura e escarlata. Vocês percebem que nós costumamos dizer que tal mãe, tal filha, não é? Tal pai, tal filho. O poder, que é o dragão, que deu seu trono, seu poderio ao papado, tem 7 cabeças, 10 chifres, e tem cor vermelha. Escarlata. O poder papal, que também tem 7 cabeças, 10 chifres, e tem também a cor, está vestido da cor púrpura e escarlata. As duas cores que prevalecem nos bispos e nos cardeais do Vaticano é a púrpura e a escarlata. São as duas cores que prevalecem nas roupas deles. Portanto, esta mulher está vestida de púrpura e de escarlata. E ela está adornada com ouro, e com pedras preciosas e pérolas. E tinha na sua mão um cálice de ouro, cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição. Queridos, existe alguma igreja de ouro? Você conhece no Brasil alguma igreja de ouro?
Hein? Temos, lógico, igrejas, toda está revestida de ouro. Ela é uma igreja que está adornada com ouro. O ouro que saiu do Brasil, para onde foi? Os portugueses pegaram. Irmãos, Portugal é o segundo mais pobre país da Europa. Ouro é o que eles não têm. O mais pobre é a Grécia. Agora, os exploradores do mundo, irmãos, eles eram ou portugueses ou espanhóis. O Papa traçou uma linha no globo terrestre chamado Tratado de Tordesilhas. Isso foi lá por 1500 e pouco. Traçou assim, dividiu o globo terrestre entre leste e oeste e disse: divido entre Espanha e Portugal. Tudo que vocês explorarem, todas as terras que vocês descobrirem, vocês consagrem esta terra a quem? Ao Papa. Por isso, nas expedições sempre ia o quê? Um jesuíta, para que a terra fosse consagrada ao Papa. E o ouro está indo todo ele na direção do Vaticano, dos bancos da Suíça. Mesmo o ouro que foi tomado dos 6 milhões de judeus na Segunda Guerra Mundial, irmão, onde foi parar o ouro? Esta é uma igreja revestida adornada de ouro. E não somente ouro, mas também de quê? Pedras preciosas e pérolas. Quando você vê aquela coroa papal, que é tríplice, uma tríplice coroa, ela está cravejada de diamantes e de ouro e de pedras preciosas. E o que mais? Tinha na sua mão um cálice de ouro. Só existe um poder religioso no mundo que levanta diariamente diante do povo um cálice de ouro, tendo dentro o vinho da sua prostituição, e dá de beber às nações da terra o que ela tem dentro desse cálice de ouro. Não tem como cometer um engano nisso aqui, irmãos. A profecia foi muito clara. Mesmo os escritores católicos identificaram Roma e o poder papal no capítulo 17. Dante Alighieri, quando escreveu a Divina Comédia, ele usou na Divina Comédia o capítulo 17, descrevendo o papado no capítulo 17 de Apocalipse. Um fiel católico. Quando você pega a Bíblia Jerusalém é uma Bíblia católica, que tem o imprimatur do Papa. Eu tenho essa Bíblia. E quando você vai lá no capítulo 17 de Apocalipse, vocês descobrem que os comentaristas católicos dizem, é Roma. Esses 7 montes aí mencionados no capítulo 17 na visão, identificam Roma. Eles falam claramente. É uma verdade que está nua e crua diante de todos, mas muitos desejam não ver. Muitos preferem não ver. Porque o pior cego não é aquele que não vê. O pior cego é aquele que não quer ver. Que se nega a ver. Que se nega a aceitar uma verdade que Deus declarou. E por que Deus revelou isso logo no final do capítulo do Apocalipse? Depois das 7 pragas? Lembrando-se que as 3 últimas estão focando o quê? Babilônia, Roma, as 3 últimas pragas. Então Deus usou a visão do capítulo 17, mostrando, identificando quem é Babilônia. E o que ela fez. Porque Deus quer que essa multidão que está dentro dela se salve. Deus tem filhos e filhas sinceros dentro dela. E Deus quer que a proclamação do alto clamor, sai dela, povo meu, seja proclamado, para que milhões se salvem. Jesus morreu por eles. Jesus morreu por você. Nós temos que pregar esta mensagem. Mas o mundo todo está se deliciando, se agradando do poder papal. Por isso agora, queridos, aqui no verso 5 diz assim, capítulo 17, verso 5.
na sua testa, na testa desta mulher, assentada sobre a besta escarlata, na sua testa estava escrito um nome: Mistério, a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Por que que às vezes as pessoas não entendem? Porque é mistério. É mistério. Quando alguém que está revestido de santidade, quando alguém tem o título de sua santidade, as pessoas não conseguem enxergar que atrás de uma face sorridente e que reflete santidade e que reivindica santidade, que todo mundo chama de santo, as pessoas não conseguem entender que existe ali um mistério, porque não é santo. É prostituição, é promiscuidade. Promiscuidade. Mistério. Está escrito na testa: a grande Babilônia. Lembre-se que a palavra Babilônia, que aparece 6 vezes em Apocalipse, é um código. E você deve entender como Roma. A grande Roma, a mãe das prostituições. Então, queridos, é uma igreja que se proclama igreja mãe, da Mother Igreja. É a primeira igreja cristã que surgiu. As igrejas protestantes surgiram depois. Os evangélicos, os pentecostais. A igreja católica é a primeira igreja cristã. A igreja cristã foi fundada em Roma, em toda a Ásia Menor e na Europa. E a igreja de Roma cresceu, era a maior cidade do mundo, Roma. E, queridos, foi ali que a igreja cristã pura e santa se prostituiu com o paganismo do tempo de Constantino para frente. A igreja aceitou o domingo no lugar do sábado. Vocês se lembram em que dia foi instituída a guarda do domingo no 4º século, no tempo de Constantino? Foi no dia 7 de março de 321, a lei dominical. 7 de março de 321. Agora aqui, queridos, fala que ela é a grande Babilônia, a mãe das prostituições e abominações da terra. Por que prostituições e abominações da terra? Porque existe muita promiscuidade por trás da santidade. Gays, homossexualismo, pedofilia. Isto é coisa que está por trás do clero romano. Centenas de casos foram descobertos aqui dentro dos Estados Unidos. Milhões e milhões e milhões de dólares estão sendo gastos para acobertar ou para recompensar as vítimas abusadas. Padres pedófilos. Queridos, por isso é chamada a mãe das prostituições, a mãe das abominações da terra. E o verso 6 diz assim, irmãos: e vi que esta mulher estava embriagada com o sangue dos santos e do sangue das testemunhas de Jesus, e vendo-a eu, maravilhei-me com grande admiração. As inquisições e os mártires. Quando vocês leem a história, peguem um livro de história, mesmo de historiadores da igreja romana, eles contam a história das inquisições. A Inquisição romana, a Inquisição espanhola, a Inquisição valdense, que matou o povo valdense. A Inquisição huguenote, que matou os huguenotes na França. A noite de São Bartolomeu, quando milhares foram mortos na França. Isto está escrito na história. Por isso o Papa tem repetidamente pedido perdão ao mundo pela perseguição que a igreja fez aos cristãos no passado. Ele tem pedido perdão. Mas, queridos, ele está confessando que esta é a igreja Babilônia. Ele mesmo está confessando. Esta é a igreja Babilônia, que se embebedou com o sangue dos santos.
Quando eu li sobre a estatística dos mártires durante a Idade Média, irmãos, os escritores católicos dizem que a igreja matou, através das inquisições, mais de 50 milhões de homens e mulheres e crianças. Essa é uma estatística dada por escritores da Igreja Católica. Isto quer dizer que mataram muito mais do que 50 milhões, porque eles deram o menor número possível. Só que a história vai se repetir, meu querido irmão, minha querida irmã. A história vai se repetir. Houve perseguição, existiram mártires no passado, vai existir perseguição ainda no presente e no futuro. E os mártires, o número dos mártires ainda vai se completar. Abra sua Bíblia em Apocalipse capítulo 6. Apocalipse capítulo 6 está falando, Deus está falando, que ainda nós vamos ter mártires. Capítulo 6, verso 9 em diante, quando os mártires do passado perguntam para Deus, por que aqueles representados pelo cavalo branco, pelo cavalo vermelho, pelo cavalo preto, pelo cavalo amarelo, porque estes grupos já estão sendo julgados e nós não? Este é o clamor dos mártires do quinto selo. Eles não estariam clamando à toa, irmãos. Eles não estariam clamando, pedindo julgamento, juízo, se o juízo não tivesse começado. Mas como o juízo já tinha começado, e todos estavam sendo julgados, e aqueles que derramaram o sangue por Jesus não estavam sendo julgados ainda, eles clamaram, por que eles e nós não? Por quê? E Deus explica. Vamos ler então o verso 9, capítulo 6 de Apocalipse, verso 9 em diante. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram, e clamavam com grande voz, dizendo, até quando? Vejam o clamor dos mártires. Até quando, ó verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? O assunto aqui é julgamento. Derramamos o sangue por amor a Jesus. E ainda não estamos sendo julgados. Até quando vai isso, Senhor? E Deus respondeu, no verso 11. E foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos, os seus irmãos, que haviam de ser mortos como eles foram. Em outras palavras, Deus está dizendo, eu ainda não comecei a julgar vocês, os mártires, porque o número dos mártires ainda não se completou. Quando o número dos mártires se completar, então eu vou julgá-los, como já estou julgando os outros. Então o número dos mártires ainda não se completou, irmãos. Nós sabemos que haverá um tempo de angústia qual nunca houve. Daniel capítulo 12, verso 1 fala do tempo de angústia qual nunca houve. Jesus falou também em Mateus capítulo 24 da angústia qual nunca houve. Por amor aos escolhidos, esse tempo será abreviado. Por amor aos escolhidos. É o tempo em que o número dos mártires vai se completar. Quando for aprovado a lei dominical, quando for aprovado o domingo, enforçado o domingo, para que todos santifiquem o domingo no lugar do sábado, quando isso se tornar lei federal nos Estados Unidos, e isso se espalhar em todos os países da terra, então o número dos mártires vai se completar. Porque a igreja representada no capítulo 17, por esta mulher prostituta, chamada Mistério, Babilônia, a mãe da prostituição, ela vai ainda beber muito sangue de mártir, porque ela já está embebedada pelo sangue dos mártires, mas vai beber muito mais sangue ainda. Ele está falando dos nossos dias, irmãos. Muito em breve, essa perseguição e esta angústia qual nunca houve vai chegar. E você está preparado para isso? Você está querendo que Jesus volte e acabe com o pecado, acabe com o sofrimento? Há pessoas que não querem que Jesus venha logo. Mas, queridos, vocês estão contentes em prolongar o sofrimento? Quando uma mulher está para dar à luz, as mulheres dizem que a dor é insuportável. Mas
Será que esta mulher pode pensar, não, mas eu quero continuar sentindo essa dor, eu não quero que nasça o bebê? Queridos, as dores que nós vamos sentir por ocasião da angústia quando nunca houve, são comparadas às dores como a mulher de parto. E o nascer do bebê é comparado com a volta de Jesus, que vai trazer alegria, felicidade, gozo, porque aquela mãe esquece o sofrimento das dores e agora abraça aquela criança no braço e beija aquela criança, então ela sente que compensou. Quando Jesus descer do céu e você abraçar a Jesus e beijar Jesus e for abraçado por Jesus, você vai sentir que valeu a pena. O sofrimento foi muito pequeno pelo gozo e pela alegria da salvação e da vida eterna no céu com Jesus Cristo. O sofrimento foi muito pequeno. Então, queridos, um pouquinho mais de tempo que há de vir virá. A perseguição virá. O número dos mártires vai se completar. Mas aqueles que estão do lado de Jesus serão protegidos. Se morrerem, morrerão como mártires, cantando hinos de louvor a Deus. E quando Jesus voltar, serão ressuscitados, glorificados. E nós, vivos, seremos transformados e ressuscitados. E justos, vivos, glorificados, seremos arrebatados para o céu, para estarmos para sempre com nosso Senhor Jesus. Amém. É essa bendita esperança que Jesus está dando para você hoje. Alegre-se nela e diga, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. Amém. E o fortaleça, para que você fique em pé diante do Filho do Homem naquele grande dia. Amém, irmãos? Amém. Amém. Louvado seja o Senhor. Amém.